Nas últimas 7 horas, pelo menos 10 pessoas morreram no trânsito aqui no estado. 6 delas num mesmo acidente que envolveu 4 veículos na BR-290 em Rio Pardo. Quem tem as primeiras informações sobre esse acidente que aconteceu no comecinho da madrugada é Isadora Aires. Que horas exatamente foi o acidente? Bom dia, Isadora. Bom dia, Simone. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Infelizmente, começando a semana com essa notícia muito difícil. Esse acidente aconteceu por volta da 00:30 aqui na BR-290, quilômetro 235, aqui na altura de Rio Pardo. Esse acidente, como você falou, envolveu 4 veículos. Foi um carro, um ônibus, uma carreta que carregava toras de madeira, que inclusive estão sendo retiradas daqui agora, e também um micro-ônibus. Como isso aconteceu? Essa carreta estava vindo no sentido capital e acabou colidindo com um ônibus que estava vindo no sentido interior. Eles colidiram de forma frontal. Nesse ônibus, 4 pessoas morreram aqui no local, 4 militares morreram aqui no local e o condutor acabou morrendo em um hospital em Cachoeira do Sul. Por que 4 militares? Porque tanto o ônibus como o micro-ônibus que estava vindo atrás desse ônibus tinham sido locados, tinham sido fretados por militares para fazer uma travessia que vinha desde Teutônia e Lajeado a levar eles até São Gabriel, no batalhão de São Gabriel. O motorista do micro-ônibus conseguiu retirar o micro-ônibus da faixa e ir para fora da faixa. E aí ele acabou salvando ele e mais as 15 pessoas que estavam com ele no micro-ônibus. Já no ônibus, então, como a gente falou, 4 pessoas morreram aqui no local, mas uma pessoa morreu no hospital e 9 pessoas ficaram feridas. E aí, logo depois dessa colisão frontal, outro carro com 3 pessoas estava vindo, com uma família, um homem, mulher e uma criança. A mulher acabou morrendo no local e o homem e a criança foram encaminhados ao hospital. O motorista da carreta também foi encaminhado ao hospital. E aí a gente conversou com o motorista do micro-ônibus, que foi esse que conseguiu salvar todos os passageiros e também se salvar, e ele contou como foi o momento. Vamos assistir. Eu só vi um estouro em uma polvadeira e não vi mais nada. Aí quando eu enxerguei, estava a carreta atravessada na frente na pista, consegui desviar ela e consegui desviar o micro e fui parar dentro do mato. O pessoal viu o estouro e a poeira tapou tudo, não se enxergava nada. Entendi. E no momento do socorro, vocês conseguiram ajudar alguém? Como é que foi? Conseguimos, inclusive eu consegui ajudar meu colega, mas infelizmente veio a falecer. Vou mostrar mais o cenário. Aí tu mostra agora. Nesse momento, como a gente pode ver, o caminhão então está sendo virado, né, para cima, e as toras de madeira também já foram retiradas para que possa ser desbloqueado aqui esse espaço, porque a BR-290 ela está completamente bloqueada aqui na altura do quilômetro 235. Quando a gente chegou aqui, por volta das 3 da manhã, tinham filas de caminhões e de carros que somavam 2 quilômetros dos dois lados. A gente tem imagens disso para mostrar, porque realmente estava tudo completamente bloqueado por aqui. Os desvios eles estão acontecendo agora pela BR-471, RS-287 e BR-153 por Rio Pardo, Santa Cruz e Cachoeira do Sul. A previsão de liberação aqui é no meio da manhã. Quando a gente chegou, sabe, Simone e Léo, a situação estava desoladora, muito complicada. A gente não pode mostrar mais para lá, mas o ônibus, realmente, as imagens são muito chocantes, porque o ônibus estava completamente destruído. Aqui onde a gente consegue ver esse asfalto já foi todo limpo, os bombeiros estavam aqui, a perícia também já veio até aqui, as funerárias já vieram até aqui, então está tudo limpo. Mas quando a gente chegou, estava tudo completamente destruído. Tinham muitos destroços dos ônibus, destroços dos carros que acabou se imprensando contra o caminhão com as toras, então estava completamente destruído também. E claro, destroços do caminhão, as toras estavam no asfalto, e a gente também não pode ir mais para lá para mostrar o restante, para mostrar o ônibus, para mostrar o carro, por conta da segurança, justamente por conta da segurança, porque é muito difícil, é muito perigoso, muito arriscado a gente chegar mais perto e acabar acontecendo alguma coisa.
Ó, agora eles conseguiram, então, revirar o caminhão. A gente consegue ver, eu acho, a frente do caminhão, que ficou também completamente destruída. Esse condutor do caminhão, ele foi encaminhado para hospitais aqui da região. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais ou de Cachoeira do Sul ou de Rio Pardo, aqui na região. Como a gente falou, então, a limpeza ela já foi feita, mas estava uma situação muito difícil por aqui. E aí lá atrás é onde está, então, o carro que já foi guinchado, o ônibus que ficou completamente destruído, da onde 5 pessoas morreram, e também o micro-ônibus que saiu da pista nesse mato que a gente consegue ver aqui do lado direito da pista. Ele saiu da pista lá para frente. Então o caminhão realmente é o que está mais bloqueando o trânsito nesse momento, porque ele estava virado, bloqueando as duas vias e ainda com as madeiras para fora, né, com as madeiras aqui no asfalto. Então isso está sendo retirado para que agora, por volta do meio da manhã, é a expectativa da Polícia Rodoviária Federal para conseguir então desbloquear aqui o trânsito. Simone e Léo. Isadora Aires, ao vivo de Rio Pardo, trazendo detalhes desse acidente horrível que aconteceu por lá. Muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir ao longo do Bom Dia atualizando também todos os detalhes. Obrigado por enquanto, Isa. 6h27, nós voltamos a falar sobre o acidente que deixou 6 mortos em Rio Pardo, no começo da madrugada. 12 pessoas ficaram feridas nesse acidente, que envolveu vários veículos na BR-290. Isadora Aires está lá desde a madrugada. E a gente, agora que clareou um pouco o dia, consegue enxergar melhor aquilo que você vinha nos descrevendo, né? Sobre o cenário aí desse acidente que envolveu diferentes veículos e, lamentavelmente, causou todas essas mortes, Isadora. É isso mesmo, Simone. Se agora a gente consegue ver, vou pedir para o Marquinhos mostrar esse cenário de destruição que a gente vê aqui. Pensem que isso já foi limpo, a perícia já veio até aqui, a funerária já veio até aqui, os bombeiros já vieram até aqui, já foram embora também. Ou seja, isso tudo aqui já foi limpo, já passou por uma limpeza. E agora essas toras de madeira estão sendo retiradas daqui também para que a pista possa ser liberada, a BR-290. A gente consegue ver até o fim lá da via, até o momento a gente consegue ver uma fila de caminhões. Está sendo assim dos dois lados, porque a pista está completamente bloqueada até o momento. Esse acidente envolveu um ônibus, um micro-ônibus, um caminhão e um carro. O caminhão estava vindo no sentido capital quando acabou batendo frontalmente com um ônibus que estava vindo no sentido interior. Tanto esse ônibus quanto o micro-ônibus tinham sido fretados por militares que estavam saindo de Teutônia e Lajeado em direção a São Gabriel. 4 pessoas morreram na hora dentro desse ônibus e o condutor do ônibus acabou morrendo no hospital em Cachoeira do Sul. Logo depois, o micro-ônibus acabou saindo, então, pelo acostamento, ninguém se feriu, 15 pessoas ficaram ilesas no micro-ônibus. E aí, um carro que estava vindo atrás, o micro-ônibus acabou também colidindo com essa carreta das toras que a gente está vendo agora, que também ficou completamente destruída na frente. A mulher que estava nesse carro, ela acabou morrendo também no local, e o motorista, que era marido dela, e o filho foram encaminhados ao hospital. A gente conversou com o inspetor da PRF para ele nos explicar como aconteceu e se já se tem alguma hipótese do que aconteceu para esse acidente acontecer. Vamos ouvir. Era um ônibus e uma van com militares, atrás deles vinha um Fox, estavam no sentido interior. No sentido contrário vinha uma carreta carregada com toras de madeira. Houve a colisão frontal da carreta com o ônibus. O motorista do micro-ônibus da van, conseguiu desviar, saiu de pista, e o do Fox não conseguiu desviar e colidiu na carreta. O levantamento inicial mostra uma invasão de pista contrária. Ainda estamos analisando os vestígios, conversando com testemunhas. Vamos ouvir todo mundo que a gente conseguiu ouvir para o nosso boletim para concluir quem realmente invadiu a pista contrária e qual o motivo. Os colegas que atenderam conversaram com ele. Ele disse que não conseguiu evitar a colisão, mas estava muito nervoso, não conseguiu passar detalhes. Os desvios estão acontecendo por Santa Cruz, Rio Pardo e Cachoeira do Sul. Nesse momento está bem
movimentado aqui, justamente porque estão vindo esses outros caminhões e carretas de apoio para ajudar, então, a tirar essas toras de madeira e esse caminhão aqui para que a pista possa ser liberada. A previsão é de que a liberação da BR-290 aqui na altura do quilômetro 235, aqui em Rio Pardo, deve ser liberado até o meio da manhã, Simone e Léo. Isa, imagino aí como esteja confusa aí a cobertura, são muitas informações, tudo chegando ao mesmo tempo. O ponto aí da rodovia, consegue dizer se é próximo à BR-153 aí na região e fica perto aí de Pantano Grande ou não? Sim, é bem perto de Pantano Grande por aqui, Léo. Agora, nesse momento, o caminhão com o ônibus está saindo daqui. Acho que a gente talvez vai conseguir pegar o ônibus pela frente para vocês conseguirem ver com a luz do dia, porque é muito impressionante a forma com que esse ônibus ficou. Realmente são imagens que impressionam. A gente falou assim, entre aqui os colegas da cobertura, né? Todo mundo que chegou cedo, todo mundo falou as palavras filme de terror, porque parece um filme de terror. Esse ônibus, a forma que ficou, a forma que estava o asfalto e a forma que, enfim, as pessoas foram encontradas. É uma situação muito difícil que está acontecendo por aqui. Mas respondendo, Léo, sim, é próximo de Pantano Grande. Saindo de Porto Alegre, a gente passou por Pantano Grande e aí chegou aqui até Rio Pardo, então, onde aconteceu esse acidente. Agora eu acho que o Marquinhos está conseguindo mostrar a frente do caminhão. Está realmente, como a gente pode ver, totalmente destroçado. O lado dele também não se parece mais um ônibus, né? Parece qualquer coisa, assim. É uma situação muito difícil mesmo, que me deixa até sem palavras, assim, para descrever. Eu acho que a imagem descreve melhor do que qualquer coisa. Sem dúvida, é assustador o estado que ficou. A gente está vendo as poltronas, né, do motorista, de vários passageiros, descascou um pedaço do veículo. A violência desse choque não à toa causou 4 mortes somente no ônibus, né? 4 pessoas morreram, além de outras 2 vítimas. É muito triste ver o que aconteceu aí, Isadora. Situação ainda de muito trabalho dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, a polícia ainda trabalhando para liberar o trânsito ali, mas por enquanto, né, fica realmente o que fica de mais forte aí são as perdas, 6 mortes. A gente vai seguir acompanhando ao longo do Bom Dia Rio Grande a situação desse acidente aí na BR-290 em Rio Pardo. Estão faltando 6 minutinhos para 7 horas. Bom Dia Rio Grande está de volta e desde o comecinho a gente está acompanhando aquele acidente grave na BR-290 na região de Rio Pardo. Acidente que provocou a morte de 6 pessoas. Fizemos a troca da equipe, saiu a equipe da Isadora Aires, chegou a equipe do Gabriel Costa lá para atualizar para a gente. A gente viu, Gabriel, e está vendo aí que as toras de madeiras estão sendo recolocadas no caminhão, né? Isso mesmo. Bom dia, Léo. Bom dia para quem nos acompanha ao vivo. Nesse momento, as toras de madeira do caminhão que estava envolvido no acidente estão sendo recolhidas para que se comece a liberar o trânsito na pista, né? O acidente aconteceu por volta da 00:30 no quilômetro 235 da BR-290, aqui em Rio Pardo, né? Quase na divisa com Pantano Grande, no sentido interior, né? Esse acidente aí envolveu um ônibus de Vila Nova do Sul, um micro-ônibus, né? Uma van de São Gabriel, um veículo de Cachoeira do Sul, um carro com 3 pessoas, né? E uma carreta que estava carregada com as toras e vinha lá de Guaíba, né? A colisão frontal aconteceu entre a carreta e o ônibus. Nesse momento aí morreram 4 pessoas do ônibus, né? Essa carreta tombou, foi o que causou aí a pista ficar bloqueada por causa das toras de madeira. E aí nesse momento um micro-ônibus que vinha atrás conseguiu desviar, conseguiu sair da pista, ninguém se feriu, mas o Fox, o veículo, o carro que vinha atrás com uma mulher, um homem e uma criança, bateu na carreta, a mulher morreu no acidente, o homem e o menino, a criança, estão feridos e foram encaminhados para o hospital, né? Até o momento são 6 mortes, né, confirmadas. Essa mulher que estava no carro, 4 pessoas do ônibus, inclusive o motorista do ônibus que não morreu no local, foi atendido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, né? E são 12 feridos, né? São 9 pessoas, 9 passageiros que estavam no ônibus. A gente mostrou mais cedo esse ônibus sendo recolhido, era realmente uma cena
de filme de terror, uma cena muito feia mesmo no acidente, o ônibus completamente destruído e o homem e a criança que estavam no carro que seguem feridos, né? A gente tem aí a entrevista do motorista do micro-ônibus que conseguiu desviar a tempo de não morrer, de não ter nenhum ferido. Então vamos conferir o que ele falou aí sobre esse acidente. Eu só vi um estouro em uma polvadeira e não vi mais nada. Aí quando eu enxerguei, estava uma carreta atravessada na frente na pista, consegui desviar ela e consegui desviar o micro e fui parar dentro do mato. Eu só vi o estouro e a poeira tapou tudo, não se enxergava nada. Entendi. E no momento do socorro, vocês conseguiram ajudar alguém? Como é que foi? Conseguimos, inclusive consegui ajudar meu colega, mas infelizmente veio a falecer. O trânsito segue bloqueado por enquanto, né? A previsão é que ainda durante a manhã a PRF consiga liberar o trânsito na rodovia. Já são pelo menos 6 quilômetros de lentidão, de trânsito trancado, tanto nos dois sentidos, né? Interior ou capital, dos dois lados da rodovia, já que é pista única, né? Por isso que agora a gente traz para o pessoal de casa e quem esteja por aqui também os desvios que já foram preparados, né? As rotas alternativas. Quem vem pela BR-290 no sentido capital pode desviar pela BR-153, vai até Cachoeira do Sul, pega a RS-403 até Rio Pardo e aí entra na BR-471 para ir até Pantano Grande e voltar para a BR-290. Quem sai da capital, quem faz esse sentido inverso, né, faz o caminho contrário. Sai da BR-290 até Pantano Grande, desvia pela BR-471 até Rio Pardo, pega a RS-403 até Cachoeira do Sul e lá acessa a BR-153 para ir novamente até a BR-290 de novo. Com o sol nascendo, a gente já consegue ter uma noção melhor aqui dos estragos do acidente, né? As toras que vêm sendo recolhidas e realmente uma situação muito feia, um acidente grave aí com 6 mortos até o momento. A gente segue acompanhando as informações, Léo. E a notícia do dia, a tragédia no trânsito lá na região de Rio Pardo, BR-290. Vamos voltar para lá, falar com o Gabriel Costa, que está acompanhando a retirada dos veículos, a atualização, as últimas informações. Direto daí, Gabriel. Bom dia novamente, Léo. Bom dia para quem nos acompanha ao vivo. Aí, nesse momento, as equipes aí estão trabalhando para liberar o trânsito na BR-290, né? Já que foi um grande acidente aí envolvendo um ônibus, uma carreta, um carro e um micro-ônibus. A carreta estava carregada com toras de madeira que, nesse momento, ainda são recolhidas da pista, né? Por isso que o trânsito na BR-290 está interrompido até o momento, mas a ideia da PRF é que ainda de manhã esse trânsito seja liberado, né? Ocorreu aí no quilômetro 235 da rodovia, uma colisão frontal entre essa carreta que estava carregada com madeira e o ônibus que vinha de Vila Nova do Sul, né? Nesse momento aí morreram 4 pessoas do ônibus, 4 militares, era um ônibus fretado, né? Essa carreta tombou e atrás da carreta havia um micro-ônibus que conseguiu desviar. Desse micro-ônibus ninguém se feriu, mas um carro que vinha atrás do micro-ônibus com uma mulher, um homem e uma criança não conseguiu desviar, bateu a mulher, que era caroneira, faleceu, o homem e a criança, o homem estava dirigindo, eles foram encaminhados ao hospital de Rio Pardo. Ainda no ônibus onde 4 pessoas morreram, o motorista chegou a ser levado para o hospital, mas veio a falecer, e tem mais 9 feridos desse ônibus que foram levados ao hospital de Cachoeira do Sul. A gente tem uma palavra do chefe de comunicação da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu essa ocorrência logo cedo. Ele fala um pouco mais sobre o acidente, vamos ver o que ele trouxe de informação. Ônibus e uma van com militares, atrás deles vinha um Focus, estavam no sentido interior. No sentido contrário vinha uma carreta carregada com toras de madeira. Houve a colisão frontal da carreta com o ônibus. O motorista do micro-ônibus da van, né, conseguiu desviar, saiu de pista, e o do Fox não conseguiu desviar e colidiu na carreta. O levantamento inicial mostra uma invasão de pista contrária. Ainda estamos analisando os vestígios, conversando com testemunhas. Vamos ouvir todo mundo que a gente conseguiu ouvir para o nosso boletim para concluir quem realmente invadiu a pista contrária e qual o motivo. Os colegas que atenderam conversaram com ele e ele disse que não conseguiu evitar a colisão, mas estava muito nervoso, não conseguiu passar detalhes. Como ele mesmo disse, a perícia ainda trabalha para identificar a causa exata do acidente, se há aí um culpado, né?
A gente tem imagens também do trânsito trancado nos dois sentidos, né? Tanto interior quanto capital. Agora a informação é de pelo menos 8 quilômetros de lentidão, de trânsito parado nos dois sentidos, né? Tanto para um lado ou outro da rodovia, que é a pista única. São muitos caminhões parados nesse trecho. É por isso também que a gente traz as informações do desvio, né? Nesse momento, quem vem no sentido capital desvia pela BR-153 em Cachoeira do Sul, pega a RS-403 em Rio Pardo, entra na BR-471 para ir até Pantano Grande e voltar para a BR-290. Quem sai da capital faz esse caminho inverso, né? No outro sentido, sai da BR-290 em Pantano Grande e desvia pela BR-471 até Rio Pardo. Pega a RS-403 em Cachoeira do Sul, lá acessa a BR-153 para daí voltar à BR-290. Lembrando que esse grande desvio aí aumenta em torno de 50 quilômetros a viagem, né? Por enquanto, é o único caminho possível. Obrigado, Gabriel. E o congestionamento dos veículos que passaram antes do bloqueio, né? Antes de ser feito esse desvio aí, imagino que nenhum veículo esteja sendo autorizado a ingressar aí na rodovia, nesse ponto aí do acidente. Obrigado pelas informações, a gente vai seguir falando desse acidente. Deixa eu mostrar aqui no Waze o que a gente vai chamar de volta o Gabriel Costa, que está lá na BR-290, na região de Rio Pardo, Gabriel, porque segue aí o trabalho para a retirada dos veículos desse trágico acidente que causou 6 mortes, Gabriel. Isso mesmo, Léo. Nesse momento, como a gente pode ver aqui atrás de mim, a carreta que estava carregada com madeira e que bateu de frente com o ônibus, ela já está começando a ser recolhida. É o último pedaço que falta, digamos assim, desse acidente para começar a liberar o trânsito na pista, né? O veículo que se envolveu no acidente já foi retirado, o ônibus onde 5 pessoas morreram foi retirado, a gente mostrou mais cedo com a Isadora ainda, e o micro-ônibus que desviou da pista também já seguiu o caminho, já seguiu pela estrada. Nesse momento a carreta começa a ser retirada. Eu até vou pedir para o nosso cinegrafista Gabriel Sartori dar um zoom lá na frente. Dá para ver um pedaço do eixo do ônibus que estava envolvido no acidente. Como o pessoal pode ver, a própria pista ainda com óleo. O acidente foi muito feio, foi trágico. São 6 mortos até o momento, 12 feridos. Desses 12 feridos, a informação que a gente tem é que são 2 no hospital de Rio Pardo e os outros 10 no hospital de Cachoeira do Sul. A gente vai seguir acompanhando por aqui a situação, mas só a imagem da carreta que estava carregada com madeira já dá para ter uma boa noção de que o acidente foi realmente trágico. Gabriel Costa, obrigado por enquanto. Daqui a pouco atualiza as informações para a gente aqui no Bom Dia Rio Grande. Vai para a BR-290, bem distante daqui da região metropolitana, lá para a região de Rio Pardo, onde desde o começo do Bom Dia a gente está atualizando informações sobre esse trágico acidente que causou a morte de 6 pessoas. O Gabriel Costa, quem está lá para atualizar para a gente as informações. Gabriel. Léo, trazendo uma atualização para o pessoal de casa, quem não não acompanhou a situação desde o começo, né? A liberação de pista está prevista para as 10 da manhã. Falta retirar a carreta que tombou com as toras de madeira, né? Esse acidente que aconteceu aqui no quilômetro 235, quase no limite entre Rio Pardo e Pantano Grande, por volta da 00:30 dessa madrugada, né? Essa carreta carregada com madeira bateu de frente com um ônibus que vinha de Vila Nova do Sul com militares. 4 pessoas do ônibus morreram no local. O motorista do ônibus chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, também veio a falecer. E o motorista da carreta está internado no hospital de Cachoeira do Sul. Atrás dessa carreta vinha um micro-ônibus com 15 passageiros, ele conseguiu desviar, saiu da pista, por isso ninguém se feriu. Mas ainda atrás dele vinha um carro com um homem, uma mulher e uma criança. A mulher morreu no local, porque esse carro bateu na carreta. O homem e a criança estão sendo atendidos no hospital de Rio Pardo, né? A pista segue sendo liberada pelas equipes que estão trabalhando no local, principalmente para limpar o óleo dos veículos, já que o ônibus foi retirado, o carro foi retirado, até as toras de madeira já foram levadas, mas o caminhão, que é a parte mais complicada, ele tombou, ainda precisa ser retirado. Por isso, a previsão para liberar essa pista na 290 é para as 10 da manhã. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Gabriel. É o principal assunto do dia. A gente está desde o comecinho atualizando essas informações. Vamos trazer também informações ao longo de toda a manhã lá da BR-290. Vamos colocar aqui na tela.